de temor a Deus. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 19. Enquanto os irmãos localizam, quero lembrar que na próxima semana nós teremos culto ao ar livre lá no Tabuleiro Alto, são todos convidados. Quero pedir que nós estejamos orando em favor do Congresso de Pastores e lembremos também pessoas que ainda não são crentes, mas nos pediram oração. Ore pelo neto de Lena e também uma senhora Márcia Barreto, ela pede orações em favor do irmão dela e da cunhada. Então peço que os irmãos em casa lembrem de orar por esses pedidos. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam juntos. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele, depois a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu, pela forma tão terna, Senhor, como as crianças estiveram louvando o nome do Senhor, e lembrando, Senhor, e oferecendo esses louvores ao Senhor, a cada pai, a cada irmão que está conosco aqui nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio que o Senhor tem concedido a nós, a estes demais homens, para o privilégio de terem, Senhor, seus filhos, e o privilégio que o Senhor tem concedido de que os seus filhos sejam instruídos em teus caminhos. Bendito Deus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada lar. O Senhor sabe que está em cada mente, em cada coração. O Senhor sabe da necessidade de cada um desses pais. O Senhor sabe aquilo que os faz curvar os joelhos à noite ou em qualquer que seja o horário e buscar a face do Senhor. Bendito Deus, se porventura algum pai tem orado, tem intercedido pelo filho para que retorne, que isso de fato aconteça. E se o filho tem intercedido pelo pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que a tua santa palavra fale aos corações.
Bendito Deus, eu oro a Ti em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Abraão foi aprovado. Ele passa por uma prova e ele foi aprovado. Então é um pai aprovado. É um texto, acredito eu, muito conhecido de todos nós. Muito conhecido, sem dúvida, muito pregado. Analisar, irmãos, um texto assim e verificar a postura de Abraão e também de Isaque é algo que chama muito a nossa atenção. No contexto onde nós temos vivido, onde essa ideia de obediência parece que tem ficado cada vez mais distante, quando deparamos com textos assim, talvez soe aos nossos ouvidos como se fosse algo assim utópico, não é? Uma realidade distante que provavelmente não aconteceria, mas de fato aconteceu. Esse texto, de fato, é verdadeiro. Deus continua provando, testando pessoas para que essas sejam aprovadas. Ao final da nossa meditação nessa noite, o interessante será poder refletir a respeito disso. De fato, eu tenho sido aprovado por Deus. Deus tem me aprovado, não apenas como pai, mas como alguém que o conhece? Ou será que ainda há algo que eu deva fazer, algo que eu ainda precise fazer? Esse texto tem 3 divisões e elas são marcadas por uma expressão. Há um chamado depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e disse-lhe. Então Deus chama Abraão e Abraão responde, eis-me aqui. E a divisão encerra-se no verso de número 6, assim caminhavam ambos juntos. Então Deus chama Abraão, Abraão diz, eis-me aqui, e encerra a divisão, dizendo que assim ambos andam juntos. Vai do verso 1 ao verso 6. A segunda divisão começa no verso 7. Observe que agora é Isaque. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui. Então marca o início da segunda divisão. E o término está no verso de número 8. Seguiam ambos juntos. A terceira divisão começa logo aí no verso de número 9, mas ela é marcada no verso de número 11. No verso do número 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, respondeu, eis-me aqui. Então, mais uma vez, a expressão, não é? Uma intervenção de Deus naquele pai que estava para tirar a vida do filho, e encerra no verso 19, e juntos foram para Berseba. Juntos foram para Berseba. Deus chama Abraão, e Abraão segue com Isaque. A primeira divisão que nós observamos nesse texto. Eu quero chamar a atenção sua como pai, e a atenção de todos nós como filhos. Atenção minha como pai, e de todos nós como filhos. Nós estamos preparados para ser obedientes? Porque o texto fala que Deus deu uma ordem para Abraão. Uma ordem que de fato nos choca, oferecer o próprio filho. Será que era isso que Deus queria mesmo? Tirar a vida do próprio filho de Isaque, filho de Abraão? O que Deus queria com isso? O que Deus queria marcar na vida de Abraão? Observe, os irmãos, que Deus chamou Abraão, no capítulo 12, diz que Deus chamou do meio da sua família, da sua parentela, quando ele morava na terra chamada de Ur dos Caldeus, e tirou Abraão de lá. Agora, o passado de Abraão, os amigos de Abraão, aquelas pessoas, elas ficaram para trás. Elas já não mais faziam parte da existência de Abraão. E a partir desse momento, Isaque representa o futuro de Abraão, porque Deus deu uma promessa para Abraão. Você vai ter uma descendência e vai ser a partir dessa criança. E Deus então pede, mata, sacrifica o teu filho para mim. O que Deus está dizendo? Abraão, eu quero o teu futuro. Você já me deu o seu passado, mas agora eu quero que você me dê o seu futuro. Eu quero que você me dê a sua expectativa de futuro. Eu quero que você me dê o seu filho, o seu único filho. Permita-me perguntar a todos nós que estamos aqui, o teu passado pertence ao Senhor? Percebe que algumas pessoas não se aproximam de Deus porque dizem assim, olha os familiares, olha os amigos, olha isso, olha aquilo, o outro passado. Por causa do passado ele se prende e ele não se aproxima do Senhor Jesus. Não é aprovado quando o Senhor o prova.
E quanto ao futuro, ele ouve a mensagem muitas e diversas vezes e diz assim, mas eu não vou me aproximar de Deus, porque amanhã o meu futuro, amanhã o que vai dizer? O que meu colega vai falar? O que os meus familiares vão dizer? Deus, nesse texto, chama Abraão e prova Abraão, querendo total fidelidade. Eu amo a Deus, eu conheço a Deus. Saiba que Deus, ele entende perfeitamente isso, mas há algo mais a ser feito. É uma demonstração plena de obediência a Deus e desejo sincero de servir ao Senhor. É o desejo sincero de buscar a face santa do Senhor. Mateus, no capítulo 10, verso 36, diz assim, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Você percebe? O Senhor requer amor incondicional. Eu e você precisamos amar. Mas o que é isso? Que Deus não quer dividir o amor do meu filho? É isso, porventura? Não. Se eu não conseguir amar a Jesus, eu não consigo amar o meu filho da forma correta. Se eu não amo a Jesus sobre todas as coisas, eu não vou amar a minha esposa de forma correta. Se eu não amar a Jesus sobre todas as coisas, eu não saberei amar a família. Por isso, a minha prioridade precisa estar, de fato, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O amor a Jesus, o amor a Deus é superior ao amor aos relacionamentos nossos. Aqui na terra é o que diz o Senhor Jesus. Mas Ele quer tirar isso de nós? De forma nenhuma. De forma nenhuma, de maneira nenhuma. A sequência do texto vai demonstrar isso. É uma maneira nossa de provar a nossa fé perante a presença do eterno Deus. Haviam-se passado já alguns anos desde o nascimento de Isaac. Você pode perceber que o texto não se refere mais a uma criança. Do capítulo 21 para o capítulo 22, há um espaço, e um espaço grande de tempo, se me permite dizer. Espaço grande. No capítulo 21 é uma criança. No capítulo de número 22, que é o que nós terminamos de ler, ele é apresentado aqui algumas vezes como o rapaz. Então é muito provavelmente Isaac aqui já tinha 14, 15, 16 anos, não sabemos. Mas se você e eu tomarmos como base, nós iríamos dizer assim, se ele é chamado como um rapaz novo, um adolescente, provavelmente em torno de 15 anos. Você imagina um homem que teve uma promessa com 90 anos de que seria pai de uma grande multidão, com 100 anos essa criança nasce. Quando ela está com 15 anos, Deus diz assim, me dá o teu filho, o teu único filho. Agora há todo um envolvimento. Imagine os momentos que Abraão teve com Isaac. Imagine os momentos dele caminhando com Isaac, contando as histórias, contando os momentos que ele teve com Deus. Imagine ele se fosse nos nossos dias, né? Sentado e fazendo alguma atividade com Isaac, jogando futebol, ensinando Isaac a andar de bicicleta, trazendo para os nossos dias. Pois bem, quando ele está com 15 anos, o Senhor chama Abraão. E ele diz assim, Abraão, e ele faz uma forma muito interessante. O verso de número 2 diz assim, acrescentou Deus. E aqui é interessante isso que Deus faz, irmãos. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Não é qualquer filho. É o único filho. Tem uma promessa de Deus que deveria se cumprir a partir de Isaque. Ismael, o filho que Abraão teve com uma escrava, já tinha sido mandado embora, ele não tinha outra expectativa. E Deus diz agora, toma teu filho, teu único filho, o filho a quem você ama, e oferece-o para mim. Percebeu que a maneira como Deus nos prova, muitas vezes, é exatamente a partir de coisas que nós damos grande valor. Se não fosse assim, o que valeria? É muito fácil nós nos desapegarmos de determinadas coisas. Se Deus te pedisse teu único filho, você daria? Eu acredito que não, seria bem difícil para fazer. Por quê, pastor? Porque se Deus pede o mínimo, sirva-me, segue-me, obedeça-me, e você compreende quem é Deus, quem é Jesus, a obra que Ele fez, mas fica resistindo, não entrega a vida a Cristo, daria porventura um filho? Eu acredito que a resposta é negativa. Isso não aconteceria. Isso não aconteceria. Mas Abraão aqui é provado quando é um filho
precioso, e a ideia é exatamente isso, é um filho que traz alegria para ele, é um filho que traz expectativa, é um filho que está crescendo em sua presença. Abraão, eu quero que você me dê o seu filho. Quando nós pensamos em tirar a vida, a ideia do holocausto naqueles dias, desde anterior a esse momento aqui, não é o período onde há uma oferta feita por Abel de um animal, era você fazia um altar, colocava o animalzinho sobre o altar e você imolava, matava. Só que essa ideia ela é mais ampla. De acordo com Levítico, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 9, esse animalzinho ele deveria ser todo separado, as partes seriam separadas. Olha o que está escrito: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então se esfolará o holocausto, e o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar, e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdote, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas o sacerdote lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A morte de Isaac ali, o sacrifício, era de fato dilacerar totalmente aquela criança, aquele rapazinho, colocar fogo naquele altar, separar todas aquelas partes para que não ficasse nada, absolutamente nada. É isso que Deus estava pedindo para Abraão. Você acha que era fácil isso? O teu filho único, o teu filho querido, e faz isso? Faz algo desse tipo? Faça desse jeito, né? Pois quando os leitores eles observavam, eles compreendiam perfeitamente. Só a ideia de tirar a vida da criança já nos choca. Imagina, então, pensar em algo assim. E sabe o que aconteceu? Olhe mais uma vez a disposição de Abraão. O verso 3 diz que ele levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Acordar cedo, levantar de madrugada, demonstra essa disposição. Eu acredito que foi uma noite que ele não conseguiria dormir. O que ele tinha pela frente era muito difícil. Acordar na madrugada, as horas devem ter demorado-se a passar naquela noite. E quando finalmente Abraão levanta, ele vai rachar lenha. Rachar lenha durante a estrada, você poderia encontrar lenha, mas ele é precavido, ele sabe que tudo precisa estar em ordem. Ele leva o cutelo, ele leva a lenha. Depois, Isaac vai perguntar, a lenha está aí, o fogo está aí, está tudo aí, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E ele responderá: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si. Todas as coisas estavam ali preparadas. Ele põe-se em viagem. O texto diz assim, no verso de número 4, ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Eu acho incrível, irmãos, a maneira como Moisés retrata o texto. Tenta se colocar agora no lugar de Abraão. Tenta imaginar você no deserto caminhando. Você já sabe para onde você vai, o Monte Moriá. Ele conhece aquela região. E ele passa esse período, né, talvez viajando durante os dias, de noite param para descansar, alguma coisa do tipo. Ao terceiro dia, então ele de longe ele avista. Imagina você de longe, pai, avistando o monte. Olha lá, o monte chegou. Qual é a expectativa que você tem daquele monte? Sem dúvida, a pior que você possa imaginar. É ali que meu filho vai morrer. É ali que aquele tão precioso que Deus me deu vai ser morto. É ali. E Moisés, ele diz que Abraão ergue os olhos e ele vê, ele enxerga. É lá um monte. É um monte da desesperança, é um monte do desespero, é um monte da tristeza, é um monte onde o filho dele será morto. O filho dele será morto naquele monte. Deus prova para que
nós sejamos aprovados. As provas de Deus não são para trazer apenas, como alguém pode imaginar, angústia, para trazer desapontamento. As provas de Deus são para que nós nos aproximemos da presença santa dele. Os escritores sagrados, eles falam exatamente isso, eles apresentam essas verdades para nós. Tiago 1, do verso 2 ao verso de número 4. Hebreus, no capítulo 11, do verso 17 ao verso 19, quando Abraão observa o monte, olha como o escritor de Hebreus retrata. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para se sacrificar o seu ungido, aquele que acolheu alegremente as promessas. E a quem se tinha dito, em Isaque serão chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Você percebe qual era a expectativa, a fé dele? A fé dele era assim: olha, Deus me fez uma promessa de que através de mim, de alguém que nasceria de mim, eu seria uma grande descendência. Seria como as estrelas do céu, como os grãos de areia da terra. E Deus agora me impediu esse filho, para eu sacrificar esse filho. Aí ele caminha resolutamente, ele avista um monte, e ele imagina o seguinte: eu vou matar meu filho, eu vou dividir os pedaços de meu filho, eu vou atear fogo ao meu filho, e eu tenho plena certeza que Deus vai recobrar a vida dele, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Você tem duvidado de quem é a pessoa de Deus? Você tem duvidado da obra de Deus e da ação de Deus? Alguns servos do passado demonstraram grande confiança e fidelidade. Quer dar um bom exemplo para seu filho? Quer crescer dando um bom exemplo? Confie em Deus. Você perceberá que isso fará toda a diferença. Ensine valores, dê condições, dê estudo para seus filhos, mas ensine seu filho a ser obediente a Deus. Ensine-o a confiar em Deus. Ensine-o a orar. Você vai ver como isso fará toda uma diferença na vida do seu filho. Fará toda uma diferença. Ele ergueu os olhos e viu ao longe. Ergueu os olhos e viu aquele local triste. Agora olhe, irmãos, para a esperança que está no verso de número 13. No verso de número 13 diz assim: eu disse que ele ergueu os olhos, não é? E ele viu aquele local de tristeza. Olha o verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Dois momentos terríveis. O primeiro momento é um momento desolador. Ele ergue os olhos e o que ele vê? Ele vê o monte onde o filho será morto. O filho já está amarrado sobre o altar e ele já prestes a tirar a vida da criança. Quando o anjo brada, não faça nada com teu filho. E quando ele ergue os olhos, o que ele vê? Ele vê o cordeiro. Você sabe uma coisa extraordinária, maravilhosa? Que no monte, o Filho de Deus foi sacrificado. O sacrifício de Jesus no monte para que nós pudéssemos ter vida. O filho de Abraão foi poupado, ele não foi sacrificado. O cordeiro foi sacrificado no lugar do filho de Abraão. Deus poupou Abraão, sacrificando um cordeiro. Mas para nos salvar, para nos resgatar, não houve expectativa para Jesus Cristo. Ele foi imolado, por assim dizer. Ele foi erguido na cruz. O Filho de Deus foi morto para que o homem pudesse ser salvo, ser resgatado. Eu não sei qual é o pensamento que você tem com relação à pessoa de Deus. Talvez venha aos cultos, talvez participe, talvez tenha um filho e goste tanto do seu filho e ame tanto o seu filho, que você diz assim: ó, meu filho, segue nesse caminho mesmo. Mas e quanto a você? E quanto às verdades do Senhor? Quando você olha, é desesperador. O monte sem Cristo é desesperador. Por quê, pastor? Porque é a expectativa de que cada pessoa tem. É olhar para o monte um dia sem um cordeiro para ser sacrificado, ser imolado. Porque a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando olhar a segunda vez, Deus provê para si o cordeiro. Quem é o cordeiro? É Jesus. Eis o cordeiro de Deus, João falou, que tira o pecado do mundo. Jesus precisava morrer para que eu e você fôssemos
resgatados. Jesus precisava entregar a sua vida para que eu e você pudéssemos ter esperança, para que nós pudéssemos ter certeza de vida eterna. As duas seguintes divisões, eu vou passar mais rapidamente, mas não vou deixar de tocar nessas duas divisões. O verso 7 e o verso de número 8. Quando será que Isaac tomou consciência do que estava para acontecer? O verso 7 diz assim: quando Isaac diz a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. A segunda divisão marca o momento exato onde Isaac, sem dúvida, a essa altura, já tinha tido alguma expectativa. Tem algo muito estranho. Nós trouxemos o fogo, nós trouxemos a lenha, vieram os servos, ele mandou ficar lá, agora só nós dois aqui, caminhando juntos. Mas onde está o cordeiro? Para um holocausto? Nós precisaríamos de um cordeiro, mas onde está o cordeiro? Porque meu pai não falou nada a respeito disso. Não é uma desculpa que o pai está dando. Não, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo. Não é isso que ele está fazendo, não. Ele tem uma confiança profética na pessoa de Deus tão grande que ele responde isso: Deus proverá para si, Deus vai prover. Eu creio que Deus proverá para si. Você está sem expectativa, sem esperança? Está preso pelo mundo, pelas paixões do mundo? Está preso, talvez, nos vícios, sem nenhuma esperança? Não, para mim não tem mais jeito, não. Eu estou assim mesmo, eu acho que não tem mais expectativa. Deus proverá para si. Permita-me dizer, ele já proveu. Se está preso no pecado, se está enraizado de tal forma que você diz assim, olha, eu estou sem expectativa. Deus já proveu. Ele proveu quando enviou o filho dele, e o filho dele foi morto na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser resgatados. A última divisão do texto, a partir do verso de número 9, já era um rapazinho. E o texto diz assim, que Abraão amarrou Isaac. Eu vi um comentarista, um pregador muito bom na atualidade, ele comentando que estudiosos, eles perguntam por que amarrou, porque o animalzinho normalmente ele não era amarrado, mas por que Isaac precisava ser amarrado? E então a resposta dele é algo mais ou menos assim, porque se ele não fosse morto da primeiro momento, haveria mais sofrimento, porque Abraão teria que desferir outros golpes para que o filho fosse morto. Se ele se movimentasse e então a morte não acontecesse, ele teria que sofrer mais. Então, Abraão tem todo o cuidado de amarrar para que, ao desferir o golpe, esse golpe seja certeiro e Isaac possa morrer. Porque ele imagina, vai ser extremamente sofrido o meu filho ter que sofrer mais algum golpe. Imagina você como pai, muitos pais aqui. Imagine se você tivesse que fazer isso para uma criança tão boa, para um rapaz tão bom, que ele mesmo se prontifica. Ele não grita, cadê o conselho tutelar, meu pai? Que loucura é essa que você vai fazer? Que é isso? Vou mandar chamar minha mãe, vou chamar o conselho tutelar, eu vou chamar as autoridades, eu vou mandar vir filmar tudo que está acontecendo. E ele deita sobre o altar, dá as mãos para serem amarradas. É um filho obediente, e Abraão sabe disso. E ele então levanta o cutelo para imolar o seu próprio filho, quando do céu o brado do Deus, não faça nada. O brado duas vezes, né? Abraão, Abraão, não faças nada. Abraão, Abraão, ele responde, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, porque sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Permita-me, para concluir, dizer assim, com base naquilo que já falei no decorrer da meditação nossa, da mensagem nossa. Ele foi aprovado. Quando Deus pede o filho, ele foi aprovado. Por quê? Porque ele estava disposto a entregar o filho. O texto diz exatamente isso, não é? Eu sei que você teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E a pergunta que eu fiz na introdução da mensagem, você é aprovado? Foi essa a pergunta que eu fiz. E a resposta, quem pode dar? Só você. Você pode ser aprovado em muitos aspectos. Pode ser um bom pai, pode estar cuidando do seu filho, pode estar aprovado em muitas áreas, mas está aprovado perante Deus?
está aprovado perante o que o Senhor Jesus fez por você na cruz do Calvário? Pode estar aprovado como sendo um pai. Não, meu pai é um pai excelente. Meu esposo, a esposa vai dizer assim, meu esposo é um homem maravilhoso, é incrível, é um homem insubstituível, de tão bom que ele é. Mas me permita dizer que se ele não estiver aprovado perante Deus, ao olhar para o monte é desesperador. Ao olhar para o monte é local de morte, é local onde não existe nenhuma espécie de esperança. Mas há oportunidade. Qual oportunidade? Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a verdade da palavra dele, do Deus eterno, fique guardada em nossos corações. Nós vamos cantar 252 do nosso cantor cristão, 252 do cantor cristão. Vamos louvar a Deus com esse hino. Vamos cantar a primeira estrofe, depois nós vamos orar. Cantaremos a primeira estrofe e o coro, e nós vamos depois orar. Eu gostaria que você meditasse. Eu não sei como fica o seu coração depois de ouvir algo assim. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu espero em Deus, é minha oração e a oração dessa igreja, que essas verdades encontrem lugar no seu coração. E que Deus fale tão poderosamente em seu coração que você não mais resista. Não vou deixar para depois. Eu não vou mais, olha, meu passado está nas mãos de Deus. Meu futuro está na mão de Deus. Vou parar com esses negócios, com essas preocupações. Deus quer que eu me entregue totalmente a Ele, me entregue totalmente nas mãos dele. As coisas que eu achava que são preciosas, pode ser que não seja um filho. Talvez o que você tem negado entregar para Deus seja bebida, misericórdia. Talvez o que você tem negado entregar para Deus seja vício que está tirando a sua saúde. Talvez seja isso. Meu Deus, se fosse um filho, eu até imaginaria entender. Não, olha, eu acho que eu entendo, né? Está negando entregar um filho. Mas você está negando abandonar algo que lhe faz mal, que está destruindo a sua vida, a sua saúde. Você está pensando assim, não, os meus amigos e isso e aquilo outro. Os amigos não darão conta de você na eternidade. Cada um presta conta de si diante de Deus. Mas olha o privilégio, a porta está franqueada. Vamos cantar a primeira estrofe desse hino. Sua cabeça por alguns instantes e elevar ao Senhor os seus pensamentos. Se você entendeu a verdade da palavra do Senhor, é só você e Deus. Faz o seu compromisso perante o Senhor. Oh Deus, vê meu filho cantando ali, vê minha filha cantando ali, isso enche de alegria meu coração. Oh Deus, eu quero também ter essa alegria que o meu filho tem, que a minha filha tem, que a minha esposa tem. Eu quero desfrutar, Senhor, essa mesma alegria. Ela está diante de você através de Cristo. O preço foi pago. Você não será deitado sobre o altar. O Senhor Jesus já fez isso. O Senhor Jesus, ele se entregou. Ninguém tira a minha vida, eu dou. Isaac, ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ele se prontificou a entregar a vida para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos regenerados, para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. Isso é real, isso não é brincadeira não. Eu não estou contando história aqui, eu não estou repetindo coisas que você já ouviu muitas vezes não. Isso é real, eu tenho plena certeza. Abraão tinha plena certeza de que Isaac ressuscitaria, e eu tenho plena certeza que isso aqui é real, isso aqui. E eu espero que essa oportunidade continue sendo dada, mas pode ser que ela encerre hoje.
Talvez seja a última oportunidade. Então não deixa para depois. Não deixa para depois. Os crentes estão orando, os crentes estão intercedendo. Você está orando neste momento? Ó Senhor, minha vida está diante de Ti, no Teu altar. E aí quando você coloca a sua vida diante do altar do Senhor, o Senhor disse assim: teu filho, meu filho, já pagou o preço. Você só precisa aceitar o sacrifício do meu filho. Você só precisa se render a sua vida a mim. A igreja está de cabeça curvada. Eu vou pedir que os crentes orem ao Senhor neste momento. Eu vou pedir que os filhos continuem intercedendo em favor dos pais. Eu vou pedir que as mães orem em favor do seu esposo. Eu vou pedir que o pai ore em favor do filho. É um momento que nós sabemos que somente Deus pode vencer, quebrar os laços, romper as algemas, tirar aquilo que tapa a visão. Somente Deus pode fazer isso. E eu vou pedir a você, se porventura você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você ore aí onde você está. Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Ore aí no seu coração, na sua mente. Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Jesus, eu me rendo ao Senhor. Eu não vou mais ficar lutando, não vou mais ficar resistindo. Eu me rendo ao Senhor. Meu passado é do Senhor. Meu futuro é do Senhor. Minhas vidas está nas Tuas mãos. Quando eu erguer os olhos, eu verei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ore a Deus entregando a sua vida. Agora, você orou entregando a sua vida a Deus? Dê um sinal. A igreja não vai olhar, ninguém vai olhar, só o pastor vai estar olhando. Por que isso, pastor? Porque eu quero identificar e quero também lhe dar oportunidade, porque a Bíblia diz assim: com a boca se crê e com o coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. É uma maneira de você testemunhar que a sua vida pertence ao Senhor. Eu vou pedir então que você levante a sua mão, se você orou entregando a vida ao Senhor Jesus. Onde você estiver, pode ser que seja um pai, um filho, corajosamente entregue a sua vida ao Senhor. Levante a sua mão, quero orar por você. Amém, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Não deixe as oportunidades passarem, em nome de Jesus Cristo. Não deixe as oportunidades passarem. Entregue a tua vida a Jesus. Talvez filho de crente, talvez neto de crente, mas ainda não é crente. Talvez o filho cante aqui, a filha cante aqui, mas você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Não deixe essa oportunidade passar. Mais alguém? Nós vamos cantar a segunda estrofe deste hino. Vou convidar a igreja a colocar-se em pé. Segunda estrofe. Seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por Jesus Cristo, o presente do Senhor para nós. E quando alguém entrega a sua vida ao Senhor, nós nos tornamos presentes do Senhor para teu filho. Pai amado, eu te agradeço por essa vida, peço que o Senhor fortaleça-o, confirme, Senhor, retire todo o empecilho, o embaraço, para que seja firmado, sustentado em tuas mãos santas. Eu creio, Senhor, que a tua palavra, porque é a tua palavra que fala através da ação do teu Espírito, ela falou em mais corações nessa noite. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito continue repercutindo a palavra do Senhor nos corações, Pai, para que mais pessoas se aproximem de ti enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, Pai amado, e que nós como igreja estejamos preparados, Senhor, para servir, para receber os nossos irmãos. Pai bendito, retira todo o empecilho, Pai, todo o embaraço. Eu oro ao Senhor